Olá! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como identificar uma escoliose através de características básicas. O meu objetivo não é te transformar em um expert, mas te dar condições de reconhecer uma potencial escoliose. Para você que ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Coutinho, fisioterapeuta especialista em saúde da coluna. Seja bem-vindo ao meu canal. E o principal motivo que me fez gravar esse vídeo é o seguinte: a grande maioria das pessoas, quando descobre uma escoliose, essa escoliose já está em graus elevados, o que dificulta o sucesso do tratamento conservador. Por isso eu gravei esse vídeo e eu conto com a sua ajuda para divulgar essas informações e que, num futuro próximo, nós tenhamos menos correções cirúrgicas da escoliose. Dito isso, vamos ao que interessa. Tudo que eu vou falar aqui se refere mais às escolioses idiopáticas. Por quê? A escoliose idiopática é responsável por 80% das escolioses existentes, e ela é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral e do tronco. Essa doença, ela acaba se instalando ali nas crianças e adolescentes e tende a evoluir mais durante a fase de crescimento. É uma doença mais prevalente no sexo feminino e ela tem uma característica bem peculiar. O que acontece com a escoliose idiopática? Ela tem um ciclo de retroalimentação que faz com que ela seja progressiva na grande maioria das vezes. E como eu disse, ela progride mais durante a fase de crescimento. Um fator agravante para essa doença é que ela não dói na maioria dos casos, o que a torna uma doença silenciosa, fazendo com que nem mesmo o portador identifique que ele tem a escoliose. Um outro fator agravante é que, como ela atinge crianças e adolescentes mais ou menos na idade entre 12 e 16 anos e ainda por cima é mais prevalente no sexo feminino, e nessa idade o corpo das meninas estão passando por diversas transformações, elas tendem a se resguardar mais. Então, os pais não costumam perceber a deformidade da escoliose que está ali manifesta no corpo dos seus filhos. O que acontece, na grande maioria das vezes, praticamente todas as minhas pacientes de escoliose, foi o seguinte: o professor de balé ou de jazz é que acabou identificando a deformidade no tronco durante um movimento em específico. Então, se você é pai, se você conhece alguma criança ou adolescente, presta bastante atenção no que eu vou falar agora, nessas características, para que você ajude nessa mudança, para que você seja parte efetiva dessa mudança e que você consiga ajudar essas pessoas a identificar uma escoliose de forma mais precoce e, com isso, garantir que essas pessoas tenham mais chances de um tratamento conservador de qualidade e não precisam se submeter a alguma cirurgia no futuro. Então, vamos às principais características. Vou começar de cima para baixo. Você olhando uma pessoa de costas, de preferência se ela tiver sem a blusa, estando só com o top, se for menina, ou biquíni, para que você veja o tronco dela desnudo, você vai começar a reparar a partir da cabeça. A cabeça costuma estar desalinhada com o corpo, então a cabeça vai estar sempre pendendo mais para um lado do que para o outro. Logo abaixo da cabeça a gente vai olhar os ombros. Os ombros costumam ser assimétricos, então provavelmente um ombro esteja mais alto do que o outro. Descendo mais um pouco, a gente vai para as escápulas, que costumam também estar desalinhadas, uma escápula mais alta do que a outra, e uma escápula costuma estar mais proeminente do que a outra escápula. Olhando para a coluna, você vai ver que essa coluna não segue retilínea e ela tende a inclinar-se para um dos lados. Descendo mais um pouco, entre a linha da cintura e o braço, você vai ver que um lado vai ter um espaço maior do que o outro lado. Isso também é uma característica importante da escoliose. E um pouquinho mais abaixo, no quadril, esse quadril ele pode estar desalinhado ou com um lado mais proeminente do que o outro, ou seja, um lado vai estar mais visível do que o outro. Se você identificar uma ou mais dessas características, pode ser que essa pessoa esteja com escoliose. E eu vou te ensinar um segundo teste para você fazer para confirmar essa escoliose. Então, o que eu quero te pedir antes de passar esse teste é o seguinte:
Não deixe de fazer, vai ser bem rápido e se você tem um filho ou se você conhece alguém, se você é professor e trabalha com criança e adolescente, faça esse teste, não custa nada e você pode ajudar muita gente. Eu vou te pedir também para você compartilhar esse vídeo para que essa informação chegue ao máximo de pessoas possível, para que um ajude o outro para a gente mudar esse quadro. Então, vamos ao segundo teste, que é um teste que pode confirmar a escoliose. O próximo passo agora é o seguinte: você vai se posicionar atrás do indivíduo, atrás da criança, tá? E você vai pedir para que ele flexione o corpo para frente, sem dobrar os joelhos. E analisando esse tronco, você vai buscar por alterações do volume entre um lado e o outro do tronco. Se tiver um lado mais alto, com um volume maior do que o outro, que a gente chama de gibosidade, muito provavelmente essa criança, esse adolescente, tenha-se uma escoliose. E nesse caso, o que você vai fazer? Você vai buscar imediatamente a ajuda de um especialista, para que esse faça outros testes, esse faça uma avaliação mais detalhada para identificar a escoliose. Sendo necessário, esse especialista vai solicitar uma radiografia panorâmica da coluna vertebral, para consiga identificar o grau dessa escoliose, o quanto quantificar, na verdade, as curvas dessa escoliose. Então, se você tiver dúvida, tá? Se você não tiver certeza que essa pessoa tem escoliose, mas você desconfia, procure um especialista. Se você identificar alguma dessas características que eu te ensinei, procura um especialista para que esse, além de fazer a avaliação, inicie imediatamente o tratamento conservador. A gente tem continuamente uma luta contra o tempo, contra uma doença progressiva e muito agressiva. E iniciar o tratamento precocemente, identificar e iniciar o tratamento precocemente pode fazer toda a diferença e evitar consequências seríssimas que vão muito além da estética. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa te trazer algum benefício. Até mais!